Bom dia, meus irmãos da Expressão da Graça. Bem-vindos ao meu canal, aqui no YouTube, para mais uma live aqui, para que a gente possa nos alimentar com este alimento sólido e de raciocínio para adultos, para que a gente possa entender a verdadeira finalidade do Evangelho de Cristo ressuscitado. Por isso a gente chama de gota de sabedoria, ou apenas mensagens de sabedoria. O tema de hoje é bem interessante porque eles mudaram a verdade de Deus em mentiras. Mas pastor, como é que se muda a verdade de Deus em mentiras? Existem analogias, existe indução do sentido, existe tudo o que eles querem fazer e podem fazer para mudar esta mensagem distorcida do que realmente o Evangelho se propõe a fazer. Porque na realidade o sistema religioso nunca pregou aquilo que Cristo prega, ou que Cristo ensinou a pregar. Sempre fazem o contrário. Então vejamos, no tema de hoje, iremos mostrar que aquele que pratica as ordens da lei de Moisés, ou das ordenanças doutrinais ou litúrgicas dos costumes judaicos, conhece a Cristo, mas não glorificam a Cristo. E mudam a verdade de Deus em mentiras. Porque os que fazem prática de tais ordenanças, ou mesmo a prática das ordens da lei de Moisés, ou as ordenanças doutrinais, praticam isso. Porque tais ordenanças são como ladrões que roubam e saqueiam a liberdade, a mente humana, saqueia a sua vontade própria, determina o que você deve fazer. Final de contas, nos destrói, pois a finalidade da vinda de Cristo foi trazer vida, e vida em abundância, não foi vida escravizada, pelo contrário, foi vida em abundância de liberdade. Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso bom pastor, que deu sua própria vida para nos salvar. Mas o mercenário do sistema religioso vê os lobos devorarem suas ovelhas e abandonam para que sejam dispersas e os cães gulosos arrebatarem e tosquearem, na finalidade de atribuir situações financeiras, montando verdadeiras empresas da fé. Portanto, aquele que não fala a verdade do Evangelho de Cristo utiliza-se de outras formas doutrinais e litúrgicas já desvanecidas. É ladrão, é salteador. Mas aquele que tem a mente e os olhos iluminados pela revelação do Evangelho do Cristo ressuscitado é o que entra pela porta, é o verdadeiro pastor de suas ovelhas, é obedecer a Cristo. E a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Contudo, todo aquele que se utiliza de ordenanças e sacrifícios praticados na cruz são ladrões e salteadores, e as ovelhas não os ouvem, porque só a Cristo, só e somente a Cristo, que é a porta da salvação. Porém, muitas vezes nos deparamos com casos de causar espanto, quando vejamos pessoas utilizarem das faculdades psíquicas para manipular pessoas e abrir e atribuir determinados atos a demônios, principalmente os adivinhadores que se utilizam de falsas profecias, verdadeiros mentirosos que obscurecem a verdade de Deus. Contudo, os que falam a sã doutrina procedem prudentes. São os na fé, no amor e na paciência.
Porque Deus provou seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo ainda aquele povo daquela geração antes da cruz pecadores pela transgressão da lei. Logo, o sistema de hoje se contradiz em afirmar que devemos fazer sacrifícios, utilizando-se da lei de Moisés para batizar nas águas, participar da Santa Ceia, que é Páscoa. E por aí vão as mentiras para escravizar e prender seus prosélitos em verdadeiros alçapões, onde, na verdade, fomos nós justificados e batizados pelo sangue de Jesus e reconciliados com Deus. Pois tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E o sistema introduz coisas que não têm nenhuma base bíblica, como copo de água, fitinhas, não sei das quantas, óleo ungido de supermercado local e outras barbaridades. Pois sabemos que aquele que não conheceu o pecado se fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, e não dos homens. Portanto vos digo que também fomos feitos herdeiros, e havendo sido predestinados conforme o propósito de Deus, e não por obras das carnes humanas, ou de carne humana, mas com a finalidade de sermos louvor e glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo Jesus. Portanto, enquanto que o sistema nos faz pensar que somos miseráveis, pó da terra, Exu Miranda, pecadores intermináveis, assim vejamos de que forma Deus mandou seu Filho para tal missão. Nascido de mulher, nascido sob a lei, que nos remiu, nós que estávamos debaixo da lei, agora elevados à condição de herdeiros de Deus, porque a finalidade de Cristo foi essa, de nos tirar do pecado da transgressão da lei. Nós não, o povo de Israel, porque nós somos descendentes de gentios. O que nos removeu as nossas transgressões carnais foi justamente o sangue de Jesus, que uniu os inimigos que eram gentios e judeus e gregos. Uniu o povo e assim nos uniu no meio, já nos salvando de qualquer pecado que a carne venha cometer. No entanto, o sistema religioso afirma que para sermos salvos nós temos que ser submetidos a mergulho em um tanque de água ou até mesmo nos mares ou rios, sustentando uma tese da lei de Moisés, enquanto que na realidade, segundo a luz da Bíblia, nós somos salvos pela graça, por meio exclusivamente da nossa fé, e não de sacrifícios doutrinários criados por homens. Contudo, assim será a aliança de Deus para conosco quando forem retirados todos os nossos pecados, que já foram, o que já aconteceu quando Jesus foi crucificado na cruz e disse: está consumado, tetelestai. E ainda dentro desta mesma aliança, Deus vem afirmar que os dons e as vocações de Deus são sem arrependimentos. Porém, Jesus de Nazaré, em seus dias de carne, nos ensina que sempre escutaremos a sua voz e nós o conheceremos e o seguiremos. Então eu faço a pergunta: como o escutamos? E como o conheceremos? E respondendo a vós outros pelo Evangelho pregado por Paulo, é fácil, pois Jesus já afirmava de que ninguém pode nos arrebatar da mão do Pai, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos
faça abundar a ação da graça para a glória de Deus, e não para satisfazer os desejos carnais daqueles que lhe deram templos de pedra, dizendo ungidos do Senhor. Porque o Deus, com a letra minúscula, significa o homem deste século, deste agora, disse Paulo, daquele século, e digo eu, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. E tais desentendimentos que os faz cegar, parte de sacrifícios sem validades, respaldada no Evangelho de Jesus, porque não nos pregamos a nós mesmos. Basta ler, basta abrir o entendimento, abra seus olhos, ilumine, e você vai ver a luz resplandecente da verdade. Portanto, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que Deus, Ele diz, eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. No entanto, o sistema religioso que vemos são pastores, padres, seja lá o que for, líderes religiosos, se posicionando em lugares que eles determinam de santíssimo, portanto, querendo se igualar nas autoridades de Deus. Portanto, lembrem-se, irmãos, lembrem-se. Todavia, o fundamento do Evangelho de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor reconhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se das iniquidades, aparte-se das vontades carnais, da natureza humana, seja mais espiritual. Avante com o Evangelho puro e verdadeiro, sem manipulações, sem distorções, sem falta de entendimento. Um forte abraço a todos, graça e paz para todos aqueles que se confortam em ver as suas hombridades de fé em um Deus e um pastor que é vivo até hoje e que nos conduz. Glória e Abba Pai por isso. Beijo no coração de todos, um forte abraço e até a próxima live.